A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, desde já sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos abençoando a sua vida, sempre disponibilizando novos vídeos comentando as lições bíblicas da escola dominical, pois a nossa meta, o nosso objetivo aqui é abençoar você com a palavra de Deus, amém? E na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 7, que tem por título José, fé em meio às injustiças. Tem coisa pior do que a pessoa sofrer injustiça? Pagar por algo que não cometeu? Nós vamos aprender nessa lição sobre José, um servo de Deus, que em meio à crise, em meio às injustiças, ele exerceu fé. Então nós vamos aprender lições na vida de José em meio à crise, em meio às injustiças. Vamos tomar por base o textuário da nossa lição, que encontra-se em Gênesis capítulo 39, versículo 2, que diz: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Quando a Bíblia diz que o Senhor estava com José, quer dizer que José, ele, apesar de estar sofrendo em crise e injustiça, Deus era com ele. E o fato de Deus ser com José indica que José tinha comunhão, José tinha conhecimento de Deus, tinha uma fé em Deus. Então é assim que nós podemos entender dentro desse texto, onde a Bíblia diz que o Senhor estava com José, né? Ele estava ali presente, apesar da crise, apesar do momento, Deus estava com ele. Então havia ali uma comunhão, uma sintonia entre José e Deus. Quem era José? José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então, um dos últimos patriarcas, Jacó, assim como Isaac, seu pai, e Abraão, tinham promessas de Deus. E Jacó teve 12 filhos, e José era o filho da sua velhice. E todos esses filhos seriam tribos que assim cumpririam o plano de Deus na vida do seu povo. E não vou falar aqui, narrar detalhes por detalhes sobre a vida de José. Você pegando a Bíblia, vai entender claramente a história de José. Mas quero comentar alguns pontos da vida de José que eu acho relevante para essa explicação através dessa aula. Nós vamos a trajetória de José primeiro no seio do pai. Como ele era o filho da velhice, era o filho da mulher que ele mais amava, foi o filho onde Deus fez um grande milagre, pois a sua mãe era estéril, e eles oraram, clamaram a Deus, e ela concebeu e teve José. Jacó amava mais Raquel, que é mãe de José, porque ele tinha outras mulheres, como Leia e as suas concubinas, porque naquele tempo a poligamia era uma prática comum na antiguidade. E até hoje alguns países ainda têm essa prática. Mas nesse caso, como ele era patriarca, então, para aquela sociedade era muito importante ter muitos filhos. De forma milagrosa, Raquel concebeu e José foi esse filho que Jacó mais amou. Os estudiosos bíblicos percebem que houve uma falha na criação dos filhos, porque Jacó ele não se sensibilizou, não respeitou os sentimentos dos outros filhos, dando toda a atenção, todo o amor somente para José. Então, um bom pai de família, ele tem que amar a todos, porque Jacó deu privilégios a José. Deu uma túnica de várias cores que destacava ele dos irmãos.
E ainda José trazia uma má fama de seus irmãos ao seu pai. Tudo que eles faziam de errado, José denunciava. E isso causava ira, inveja. E além dos sonhos que José tinha, que os seus irmãos compreendiam que o sonho que ele teve com a lua e as estrelas circulando perante ele, e até mesmo dos feixes de grão, que também se inclinavam para ele, os irmãos de José entendiam que ele seria servo de José um dia. Então isso causava mais ira. Então, José no seio do pai tinha todo o privilégio, tinha todo o amor, tinha toda a instrução. Mas um certo dia José se encontrou entre seus irmãos, fora da visão do pai. E o que aconteceu? Seus irmãos estavam conspirando para tentar matá-lo. Uns tiveram ainda temor e lançaram José numa cova. Depois resolveram vender José para uma caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito, e José foi vendido como escravo. Seus irmãos, com a cara mais lisa, sem sensibilidade, pegou a túnica do seu irmão que o seu pai fez, banhou em sangue e disse que uma fera do campo havia matado. Seu pai sofreu, passou muito tempo chorando sem querer ser consolado. E os seus irmãos ali, conscientemente responsáveis por tudo aquilo, não se sensibilizou de ver o pai naquela situação, imaginando que o filho estava morto. Então, José, na mão entre os seus irmãos, quase morre, foi espancado e foi vendido como escravo. Um jovem que tem uma vida bem assistida diante do pai, agora se depara no meio de escravos. E, chegando lá no Egito, foi comprado por um senhor chamado Potifar, eunuco de Faraó, e colocou ele na sua casa e acabou achando graça aos seus olhos e deixou José cuidando de tudo. E diz a Bíblia que o Senhor foi com José e abençoava tudo quanto ele tocava ou pegava. Por isso que nós vemos aqui no textuário da lição, Gênesis 39, 2, e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Então, apesar da crise, apesar de ter saído da presença do pai, de ter sofrido na mão dos irmãos, o Senhor foi com José. E lá ele prosperou, fez o seu Senhor prosperar. Quando parecia que José estava em um momento melhor depois de tudo que passou, ele passa por uma outra situação difícil. Tinha a confiança do seu Senhor, mas a mulher daquele homem tentou seduzi-lo. José, como tinha temor a Deus e não queria cometer um pecado daquele contra o seu Senhor, e nem tampouco pecar contra Deus, rejeitou aquela mulher e saiu correndo. Aquela mulher segurou a sua roupa, depois denunciou ao seu marido que ele a queria forçar, e José foi preso. José não pôde falar nada porque José era um escravo. O que era a voz de José para a mulher de um homem que era de uma grande posição naquela sociedade? E a Bíblia diz que José foi lançado no cárcere. Então nós vemos aí, José passou uma grande injustiça entre seus irmãos. Foi vendido como escravo. Imagine o tratamento entre uma comitiva de escravos que José passou, e agora estando na prisão porque foi acusado de tentar forçar a mulher do seu senhor. José estava ali injustamente.
pagando por algo que ele não cometeu. Mas diz a Bíblia que quando José foi lançado lá no cárcere, a Bíblia diz que o Senhor também estava ali com ele. Todo momento da trajetória de José, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Isso quer dizer que havia uma sintonia, havia uma comunhão. José, em meio àquela situação, tinha fé em Deus, confiava em Deus, certamente esperava uma providência de Deus. E estando ali naquele cárcere, naquela prisão, o chefe ali deixou também José aos cuidados e ali acabou, de uma certa forma, a situação melhorou, porque José estava trabalhando ali. E naquele tempo apareceu dois homens que foram presos, o copeiro e o padeiro, e José viu aquele homem triste e perguntou, e aquele homem disse que teve um sonho e se sentiu perturbado. E José interpretou aquele sonho. O sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Segundo a interpretação, José disse que o copeiro voltaria a servir a Faraó na corte e o padeiro seria executado. E assim como ele interpretou os sonhos, assim aconteceu. E eu posso ver que foi no cárcere, foi na prisão que José desenvolveu o seu dom. Deus deu a ele agora o dom de interpretar sonhos. E aquele copeiro saiu, foi liberto, e José disse, lembre de mim. Mas José passou por mais uma injustiça, pois aquele copeiro não se lembrou de José. E José passou ali 2 anos injustamente, 2 anos que sofreu ali, porque se tem um lugar desprezível, se tem um lugar ruim de se viver, é na prisão, pois é lugar de criminoso. Então José estava ali injustamente. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José, até mesmo ali. E dentro de 2 anos, agora nós vemos José sendo chamado por Faraó. Por quê? Primeiro nós vemos José no seio do pai, na mão dos irmãos, entre os seus irmãos, que foi vendido como escravo, depois na casa de Potifar no Egito, depois lançado no cárcere, e agora ele é chamado por Faraó, pois que Faraó sonhou, um sonho ficou perturbado. E foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José. E disse para o rei que teve um sonho e disse a um homem lá na prisão, e ele interpretou. E assim como ele interpretou o sonho, aconteceu. Então Faraó mandou chamar José. E José foi levado à corte ali de Faraó. Faraó relatou o sonho, José interpretou conforme o que havia de acontecer, porque Deus ia permitir uma grande fome. Mas nessa situação, 7 anos de fartura ia vir, depois 7 anos de seca, de escassez sobreviria. Então, José revelou isso porque Deus deu a ele essa revelação. Ninguém mais poderia revelar, porque o Deus do céu revelou somente a José. E assim, José deu instrução para que Faraó colocasse uma pessoa que administrasse e enchesse celeiros para que pudesse superar os 7 anos que haveria de vir depois dos 7 anos de fartura. E Faraó não viu pessoa melhor e competente do que José, porque tinha o dom de Deus na sua vida. E agora nós vemos que Deus levantou José e fez dele governador além de toda a terra do Egito. Então, é uma história dramática, porque sofreu, foi injustiçado, sofreu calúnia, mas todavia José não estava só. Deus estava com ele. Deus exaltou o seu tempo. Deus levantou José de todo o seu sofrimento
de toda a situação que ele passou, José foi levantado naquela terra. Mas o que eu mais admiro na vida de José não é porque ele teve os sonhos, não era porque ele repreendia os seus irmãos, não era porque ele interpretou sonhos, não era porque ele era uma pessoa que foi capaz de perdoar os seus irmãos por tamanha injustiça, de ter preservado ali a família do seu pai, de trazer ali para a terra do Egito, porque Deus estava ali cumprindo os planos que foi prometido desde Abraão, Isaac e Jacó na vida dele. O que eu admiro na vida de José é que ele teve fé, confiando em Deus, em meio à crise, em meio à injustiça, ele acreditou na providência de Deus. Não vemos José blasfemando, não vemos José tendo o desprazer de servir a Deus por estar naquela situação. Ele aprendeu com o tempo que Deus tinha um grande plano para preservar a família do seu pai, para levá-los ali à terra do Egito. Então, o que nós aprendemos com José, com a sua vida, com a sua fé em Deus, que em meio à crise, em meio à injustiça, não podemos deixar de acreditar no Senhor de toda a providência que é o nosso Deus. Assim como José lidou com aquela situação, venceu aqueles obstáculos, não foi fácil para José. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, ele foi varão próspero. Mas em meio a essa presença de Deus na sua vida, em meio a essa prosperidade que ele teve, ele sofreu. Eu imagino o tempo que José passou tentando questionar para entender, orando a Deus. Porque só na prisão ele passou 2 anos. Mas Deus a seu tempo exaltou. Deus deu vitória, porque ele creu no Deus da nossa provisão. Deus se levantou na vida dele e proveu as suas necessidades, ouviu as suas orações e deu vitória ao seu servo. E assim José governou todo o Egito, porque foi Deus que levantou ele ali. Então, vamos tirar essa lição para aplicar em nossas vidas, em meio à crise, em meio à injustiça, que nós vemos em um mundo onde há muita injustiça, desigualdade, tantas coisas que nós sofremos, mas não é por isso que nós vamos perder a nossa fé, deixar de confiar no Senhor. Então, vamos confiar em meio à crise, em meio às injustiças, porque assim como Deus foi com José, Deus pode ser comigo e com você. Só é nós confiarmos no Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Amém?